Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz a todos. Hoje, continuando o assunto Construindo um Caráter Cristão, nós vamos para a nossa aula número 4. Até agora foram conceitos que nós colocamos. Porém, agora nós vamos ver o seguinte: em qual momento esse caráter foi deformado, se Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança? Então, o que nós já vimos, Deus fez um homem com uma personalidade perfeita, gerando um caráter perfeito. Porém, o pecado, ele deturpou o caráter e, por consequência, sendo a personalidade a expressão, sendo o caráter a expressão da personalidade, com certeza também a personalidade ela foi deturpada. Mas como estamos mirando, os nossos estudos sobre caráter, nós vamos ver aqui a questão da deformação do caráter humano com a entrada do pecado. Então, é a aula de hoje. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Aula número 4. Construindo um caráter cristão. A deformação do caráter humano. Qual que foi o gatilho para que o homem tivesse esse caráter perfeito e bom fosse deformado? Então, nós vamos continuar os estudos, e o primeiro ponto que eu quero abordar com você sobre essa deturpação, essa deformação, é a queda e o caráter humano. A queda do homem no Jardim do Éden e o caráter humano. Então, nós vamos ver o seguinte: Deus fez o homem perfeito nos seguintes aspectos: morais, espirituais e físicos. São os 3 pilares que ainda continuam sendo a sustentabilidade do homem até hoje. Então, nos dias de hoje, o homem ele tem esses 3 aspectos afetados pelo pecado: a sua moral, a sua questão espiritual, a sua ligação com Deus e os seus aspectos físicos, não é? Então, hoje nós vemos a droga, nós vemos o álcool, nós vemos a violência, nós vemos a estética da beleza, e também doenças que vieram surgindo, pragas, pandemias. Então, assim, mas no início não era assim. Por quê? Porque Gênesis 1:26, o Senhor disse, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. Então, nesse momento da criação do homem, os valores que foram incutidos neles, morais, espirituais e físicos, foi conforme a semelhança, a imagem e o projeto de Deus. E isso vem afetar o quê? Nós vemos que isso vem dentro ainda, do caráter perfeito, isso veio. E o Senhor ainda disse, olha, e ele, com essa moral, com esse aspecto espiritual e o físico, ele vai, isso é ordem, vai dominar sobre a natureza, que envolve animais, envolve a terra, da qual ele está aqui, e eu coloquei ele aqui para plantar e cuidar, não é? Que está sobre a face da terra.
Então, o primeiro conceito de caráter. Deus fez o homem perfeito nesses 3 pontos. Porém, o que aconteceu? Diante do pecado, esses 3 aspectos humanos, eles sofreram uma deturpação. Eles, devido ao pecado, foram deformados. E aí, a aula que vem, a gente vai trabalhar isso com mais afinco, não é? E aí nós vamos falar sobre essa questão da imagem e semelhança de Deus envolvendo o caráter humano. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fique com Deus. Tchau, tchau. Aula curtinha hoje, hein? É para escutar 2 vezes. 3, 4.